Por fim, chegamos ao caso do prefeito de Belém, do Samar Costa. Vou fazer um pequeno retrospecto do caso. O prefeito foi demandado em decorrência de utilizar-se da máquina administrativa em benefício eleitoral. Este tema foi objeto de análise pelas 3 instâncias do Poder Judiciário Eleitoral sob a perspectiva de conduta abusiva sob o ponto de vista de propaganda. Então, não se cogitou naqueles processos a sua repercussão a nível de mandato, de perda de mandato. A conduta foi, objetivamente falando, a introdução na publicidade institucional de exaltação pessoal da administração. Por meio de placas, em obras, você tinha a placa, dizeres que não estavam condizentes com os postulados constitucionais da publicidade, da moralidade, da impessoalidade. Ele adicionava elementos, e esses elementos que foram adicionados eram para a sua exaltação pessoal, a exaltação da sua administração. As placas em praças públicas, o ônibus, o passo livre, e por aí outras consequências também, ponto de ônibus, ponto de táxi, barraca, no mosqueiro, ou seja, ele impulsionou uma agressiva campanha publicitária institucional, só que desvirtuou para fazer uma autopromoção. Com isso, foi multado, porque ele desvirtuou a propaganda institucional. Foi multado pelo juiz eleitoral, a decisão foi confirmada pelo TRE e a decisão foi confirmada pelo TSE. Então, o fato, ele é incontroverso, é inquestionável. Nós não temos o que questionar, se ele fez ou se ele não fez. A justiça já disse, ele praticou isso. Agora, o que nós iremos discutir e debater seria qual a consequência disso em relação ao mandato. Ele já foi punido no âmbito da propaganda institucional. E qual a consequência disso? Isso irradiaria a consequência para alcançar o mandato conquistado? A convicção que temos é que sim. Ele tanto deveria ter sido punido com multa, como foi, como deverá ser também cassado o seu diploma, tendo em vista que o conquistou com emprego de expediente, de artifícios contrários à legislação eleitoral. O que seria interessante enfatizar é que todo esse contexto, todo esse conjunto de fatos deixa nítido, bem nítido, que o Dulcemar impulsionou uma competente campanha de aproximação de sua administração em relação à população. Primeiro, a questão do passe livre, o ônibus. O Ministério Público destacou no parecer que isso iniciou em janeiro do ano da eleição e paralisou tão logo ocorreu o desenlace do segundo turno. Ou seja, ele teve um prazo de validade, que a população ela ficou sendo beneficiária de um serviço pelo prazo de validade do pleito eleitoral. Ademais disso, você visualizaria no ônibus uma publicidade de exaltação, de tentar passar ao eleitor, passar ao povo, aquela ideia de que a administração estava bem e que deveria continuar. E veja que nessa situação ele alcançou, foi muito competente, porque ele alcançou um universo universal, ele universalizou este acesso. Primeiro, esse ônibus ficava o dia inteiro rodando na cidade, ou seja, era uma publicidade que ela era móvel, ela conseguia chegar a um universo muito grande de pessoas, automaticamente eleitores. Depois, pensou ele em alcançar, projetou ele alcançar aquele público específico, quando colocou na lixeira das praças públicas, mensagem de exaltação da sua administração, ou seja, pegava o público que comparece à praça para levar a criança, o público que comparece à praça para o cooper, o público que comparece à praça para as caminhadas e mais aquelas pessoas que ficavam transitando ao entorno disso. No caso das placas de obras,
como o Ministério Público enfatizou desde o ingresso da ação, a obra era a placa, porque nós tínhamos placa sem que houvesse a correspondente obra. Então, aquela placa postada em local estratégico, na entrada de vilas, na entrada de ruas, passava a sensação para aquela comunidade, aquelas pessoas que ali residiam, que em breve um benefício chegaria até eles. E continua ele fazendo publicidade, ou desvirtuando a publicidade, em pontos de ônibus, para alcançar os usuários de ônibus, em ponto de táxi, para alcançar os usuários de táxi, em barracas em balneários, para alcançar as pessoas que compareciam ao balneário. Então você vê que foi uma estratégia para alcançar o maior número possível de eleitores, causando um impacto visual e um impacto de aprovação. E com isso, levando induvidosamente vantagem sobre os demais competidores. Eu entendo que nós devemos analisar, nós devemos olhar o direito eleitoral sobre um prisma que é fundamental, é o prisma da igualdade. Você não pode permitir que no processo eleitoral um candidato tenha mais vantagem do que o outro. A imprensa, a mídia, vem festejando a questão da legislação que criou a ficha limpa. Eu não me empolgo pela essa questão de ficha limpa. Até porque compra de voto, enfatizou a questão da ficha limpa e dando uma ênfase também à compra de voto. Eu não me empolgo com essa situação. Até porque a compra de voto, desde que eleição é eleição e mundo é mundo, existe. Não vem de hoje. Nós temos historicamente relatos de troca de voto por um pé de bota, depois da eleição de outro pé, uma dentadura, um benefício qualquer. Mas o avanço de qualidade que a legislação deu foi punir ou penalizar o abuso do poder daquele que está na máquina. Até porque comprar voto qualquer candidato pode comprar. Basta que tenha disposição para tanto. E usar a máquina só um pode. Só quem pode usar a máquina é quem está na máquina, em reeleição, ou o candidato daquele mandatário que está ocupando o poder. Então é necessário que o Poder Judiciário tenha um olhar mais atento para esse tipo de conduta, principalmente quando se inicia procedimentos no ano da eleição. Se recuarmos no tempo, em 2007, essas placas não existiam. Em 2007 não existia uma placa em ponto de ônibus, não existia uma placa em ponto de táxi, na barraca da praia de Mosqueiro. Então, o que justifica que essa placa venha surgir do nada apenas no ano da eleição? É evidente que está claro que existe ali sim uma intenção de aproximar a administração à opinião pública. E com isso ele levou vantagem, ou os demais competidores, o deputado Priante, o professor Mário, a senhora Valéria Pires Franco, a professora Marinô, que foram os concorrentes naquele processo eleitoral, eles não tiveram o mesmo privilégio. Quer dizer, nós tínhamos ali, os demais competidores, eles tinham as propagandas estáticas e o horário eleitoral gratuito no rádio e TV. O Dulciomar, além disso, ainda tinha a possibilidade de alcançar o eleitor por meio da propaganda institucional. E por fim, eu acho que há um ponto que é sereno nessa situação. Não se trata de um ato acidental. O Dulciomar começou a ser processado pelo Ministério Público e punido pela Justiça ainda no mês de maio, ainda no mês de junho. E as decisões posteriores foram todas elas no sentido de acusá-lo de ser recalcitrante, de ter descumprido a decisão judicial. Ou seja, ele era reincidente. Quem disse isso não sou eu que estou dizendo isso, não é o Priante que está dizendo isso, é a Justiça, está na decisão, ele foi reincidente. Então, a reincidência dele, ao descumprir as determinações da Justiça, me deixa bem nítido
que havia sim a intencionalidade de esticar um pouquinho mais a violação da lei, até porque sua defesa disse que ele parou de violar a lei no dia 4/8/2008, ou seja, ele passou parte do processo eleitoral violando a lei. Isso me leva à sensação de que nós devemos sim termos olhos bem atentos para essa matéria. O tribunal precisaria dar uma decisão que venha a expressar qual é o entendimento da Corte em relação a esse tipo de conduta. Este é um precedente que ele transcende cassar o mandato ou não cassar o mandato. Eu acho que o que o Tribunal Regional Eleitoral vai ter que se debruçar é sobre o precedente. Este tipo de conduta vai ser admitido? Nós temos uma eleição agora, em 2012, daqui a um ano nós vamos ter uma eleição. Os prefeitos que estão em reeleição poderão praticar os mesmos atos que Edu Samar praticou? Os prefeitos que vão apoiar determinados candidatos poderão usar a máquina em favor de seus candidatos? Então, eu acho que este é o questionamento e como diz a poesia, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Neste caso, eu não quero acreditar que a Justiça Eleitoral vá trilhar pelo caminho de que tudo vale a pena quando a pena é pequena. Eu tenho mais a certeza absoluta que o Tribunal Regional Eleitoral não vai permitir que se tripudie em cima de valores constitucionais, em cima da lei e, acima de tudo, vai garantir, como já garantiu outras vezes, que se prevaleça, que se realça sempre o direito principal do que é do processo eleitoral, que é o direito de isonomia, de paridade de armas entre os concorrentes.